respondesse a essa. Assim, a primeira questão era o que podia ter sido diferente na campanha. Eu quero pontuar isso, porque isso é crítico para o futuro, para a compreensão do Brasil de hoje e para o futuro. E faço com muito prazer, cumprimentando a você. Quando eu vou na Globo, eu brigo com jornalista, não tem conversa. Eu vou lá uma vez a cada 4 anos, à força dos critérios. Então, paciência. Já aqui em MIT Harvard, eu sou um pouco mais freguês, mais assíduo e tal. E hoje eu estou especialmente feliz porque reparto a discussão com 2 grandes brasileiros, porque eu tenho estima, respeito, admiração, embora discorde quase que em tudo, o que não faz abatar minha estima e minha admiração, que é com que eu quero de fato saudar o Geraldo Alckmin, o meu estimado amigo Geraldo Alckmin e o meu estimado amigo Henrique Meirelles. Veja, uma eleição, na minha opinião, com todas as experiências que eu já vivi, uma eleição majoritária, ela tem é um foguete de 3 estágios. O primeiro estágio meio que já está dado. Trata-se de mudar tudo que está aí, conservar um pouco, mudar muito, conservar muito, mudar um pouco e tal. Na onda no Brasil, turbinada por um antipetismo, que foi o dominante, a força política até hoje, está se esgarçando, mas até hoje a força política mais poderosa no Brasil é uma força para negar, é o antipetismo. Então, o antipetismo que não foi muito bem percebido na campanha. A campanha do Alckmin talvez tenha visto mais cedo, não tinha muito jeito para ele, porque ele é do PSDB, então eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, os 2 partidos juntos, PSDB, o PT herdou, o PT herdou do PSDB, não o Geraldo Alckmin, que o Brasil não teve o privilégio de ter um grande administrador, mas pegou o Fernando Henrique, que quebrou o Brasil, vamos ter clareza, o Fernando Henrique quebrou o Brasil 2 vezes, levou o Brasil ao Fundo Monetário Internacional, os maiores acordos, fez a lei de propriedade intelectual mais entreguista da história do mundo capitalista, tudo porque estava entregue, entregou o Civan de forma imoral à Rachel americana, enfim, mas não quero mencionar isso senão para fixar. E o PT reproduziu a vã ideia, que até hoje é um malefício para nós, de que a economia política de uma dada nação, seja ela qual for, pode ser posta num piloto automático imune à política. Então, no Brasil, inventamos como se fosse dogma de fé que a administração da economia política do país é câmbio flutuante, isso retórica, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. E o mundo se acaba. Você tem um choque de commodities, por exemplo, como aquela que aconteceu na mão da Dilma, e ela até hoje não está entendendo bem o que aconteceu, Sim, é concreto. Nós estávamos vendendo 1 tonelada de minério de ferro, tinha enjoado da política e estava trabalhando na CSN. A gente estava vendendo, Geraldo, 1 tonelada de minério de ferro na data que a Dilma tomou posse por $190. Quando ela foi derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. E essa é a grande questão. Mas vamos voltar. Então, o primeiro estágio do foguete era muda tudo. Então, todos nós nos colocamos ali. O Meirelles, que é um homem experimentado, não tinha a vivência política no seu mandato de deputado federal, e se colocou. O Amoedo achou que podia ir, porque todo mundo achava que o país ia mudar. Essa era a grande força, só que era uma força para negar, não era uma força para afirmar. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio tem a ver com a estrutura. E aí o que essa eleição revelou de absolutamente original foi que as estruturas ficaram todas com o Dr. Alckmin, todas, só que elas não valem mais nada diante das novas estruturas. Então, os impulsionamentos criminosos que foram feitos pelo Bolsonaro, comandados aqui dos Estados Unidos, com dinheiro do sionismo radical, etc., etc., ninguém pensa que isso é paranoia, não, porque eles cuidam de desmoralizar isso. Isso está sendo investigado, mas assim, os bilhões de reais, olha o que eu estou falando com B de bola, que irrigaram a guerra híbrida, porque o Brasil é um dos países mais relevantes do mundo. Nós somos um dos países mais relevantes do mundo. Quem hoje está dando entrevista lá no Brasil, já tirando a máscara, é esse Bannon, esse fascista que foi o assessor de marketagem do Trump, e depois brigou com o Trump, e agora está dando entrevista no Brasil, dizendo agora que o vice-presidente Mourão... Cadê a madeira? Que o vice-presidente Mourão... tem gente da esquerda conversando com esse homem, é um negócio inacreditável no nosso país, Então, que o Mourão tem que sair do governo, romper com o Bolsonaro e ir para a oposição.
Esse Bannon dizendo que é o marqueteiro aqui do Trump, né? Então, esse segundo estágio mudou. Então, a internet, por exemplo, a Globo relativizou completamente a importância pela primeira vez. E errou profundamente, de novo, a grande mídia brasileira, que acha que pode exercitar uma tutela sobre a nação. E, pelo contrário, fez toda a agenda do Bolsonaro ser a mais interessante. Porque se nós falamos em emprego, salário, taxa de juros, inadimplência, aposentadoria, segurança, saúde, nós temos a audiência empática de 98% da população brasileira. Se nós, entretanto, falamos em piroca de... Como é? Mamadeira de piroca, agenda identitária não sei de quê, nós vamos perder na audiência, porque nós somos uma nação hoje crescentemente evangélica, neopentecostal, dos movimentos carismáticos da Igreja Católica, e isso a gente precisa respeitar. É uma nação completamente diferente daquilo que era no passado. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é o candidato. Eu imaginava, não é, que eu podia representar essa linha de mudança, não é? Embora eu tivesse uma coisa real na minha história, que eu ajudei o Lula a vida toda. Então era completamente veraz a crítica que fizessem a mim, embora a minha fórmula de envolvimento já tivesse ficado muito claro que eu não aceitei mais ser ministro, já fiz críticas públicas à escolha do Michel Temer, etc, etc, etc. Mas o golpe, para mim, foi um golpe, né? O Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra. Eu tinha, portanto, no imaginário popular, uma certa aproximação com o PT, que me fazia colidir com o movimento principal, que era o antipetismo. Mas eu achava que o Bolsonaro era tão inconsequente, que eu conhecia, eu fui colega dele, na Câmara, 4 anos. Ninguém falava com esse cara. Eu era dos raros que o cumprimentavam, porque ele tinha dito que tinha votado em mim. Que quis engabelar o Geraldo, dizendo que votou nele também, né? Foi eleições diferentes, isso não significa que neste ponto ele seja mentiroso como naqueles outros todos, não, né? E aí o resultado prático, a facada. A facada eliminou a possibilidade da gente desmontar um candidato que não existe. Assim, com todo respeito, nós éramos 13 candidatos. Se você tirar, e eu não serei eu a mencionar, algumas 2 ou 3, no máximo, caricaturas, coisas engraçadas assim, você ficava com 10 cidadãos. Alckmin, 3 vezes governador de São Paulo, prefeito. O Álvaro Dias, se você quiser ser, vamos lá, conservador. Amoedo, neoconservador, com essa mole de novo, não sei o que e tal, né? E a pior foi pegar o Zema, governador de Minas Gerais, com passaporte falso, comprado. Você acredita? A polícia da Itália pegou essa bomba agora. Tudo novíssimo, tudo novo, né? Aí você tinha o Meirelles. Esse aqui, por exemplo, não tem ficha suja em nada. E eu disse para ele no começo, ele tem uma memória que ele pega o governo Lula, isso aqui é importante para a sequência do debate. Ele pega o governo Lula, eu fiz um exercício para calcular a taxa de câmbio, se fosse valor presente, quando o Meirelles tomou posse, estaria R$ 9,20. Os brasileiros que vivem de transferências de renda sabem o que significa se a taxa de câmbio hoje fosse R$ 9,20. E entregou para a Dilma com 1,75. Como os preços são completamente sensíveis ao câmbio, mais cedo ou mais tarde, o que eles fizeram foi multiplicar por 4 a capacidade de consumo do povo brasileiro. Aí você entende. Só que não tinha sustentação, cuidaram de liquidar o resto de indústria que o país tinha, não é? Essa farra consumista, e fica uma maravilha. Não o Meirelles o culpado, isso é coisa do presidente da República. Pois bem, não podemos desmontar. Agora chegamos hoje. O antipetismo, quer dizer, o PT não é acusado de ser de esquerda, portanto não foi uma coisa direita, centro-esquerda. Há um sopro conservador, o Brasil não é imune a isso, mas a economia política brasileira, organicamente, precisa do Estado. Então você fica o seguinte, então os produtores de leite do sul do país, tudo reaça, ultraconservadores, Bolsonaro 99,8%. E a política do Bolsonaro, anunciada pelo Paulo Guedes, para ninguém entender, é que subsídio é uma perversão. E que o mercado é global e que nós devemos praticar eficiência e, portanto, o leite subsidiado da Europa tinha um antidumping no Brasil, eles revogam. Aí o leite subsidiado da Europa entra e destrói 400 mil famílias a renda da ordenha de gado, sem crise de abastecimento, sem problema de preço, sem nada. Depois conversa, quem foi que pediu para a gente tratar do assunto de embaixada do Brasil saindo de Tel Aviv para Israel? Onde está essa discussão? Eu sou velho político, velho.
já fui na comunidade judia, trabalhava com um patrão judeu. Ninguém colocou isso, a não ser os acordos clandestinos com o sionismo radical e essa vassalagem vergonhosa ao Trump. Vergonhosa, é uma coisa nojenta. O filho na coisa só faltou voar na braguilha do Trump. O 02 ou 04, esses 02, 04, são 01, 02, 04, cada qual mais deslumbrado, cada qual tal, mexendo em coisa séria. Perdemos mercado. As exportações do Sul, André, caíram 48%. 48%, e, portanto, os preços caíram 32%. Resultado prático. Hoje, o governo Bolsonaro está simplesmente na antecedência de uma grande confusão. É o que vem por aí. Não é impeachment, não há força organizada para isso, que nós estamos na iminência de uma grande, brutal confusão. Porque o problema real do Brasil é muito grave e muito complexo, e uma cabeça vamos dizer, de excelência técnica, que afinal de contas uma pessoa formada em Chicago, não é propriamente nem Tigrão nem Tchutchuca, é um cara qualificado, né? É assim, é aí que eu quero botar o debate, é um cara qualificado, parou de ler, não entendeu nada do que aconteceu em 2008, mas, porra, pera um pouquinho, é para conversar com o cara. Pois bem, o Brasil tem um déficit primário que está piorando, o Brasil tem uma equação fiscal em deterioração no quadro federativo, que não tem solução para isso sem a União. Minas Gerais é insolúvel, Rio de Janeiro é insolúvel, Rio Grande do Sul é insolúvel, Goiás é insolúvel, Mato Grosso é insolúvel, Rio Grande do Norte é insolúvel, mas são 18 estados brasileiros que estão ilíquidos. São Paulo caminha. São Paulo caminha porque o Alckmin conseguiu a proeza de passar 9 meses sem pagar a dívida com a liminar do Supremo Tribunal e segurou o salário dos funcionários 4 anos. Assim, né, o São Paulo atravessou. Não, São Paulo ele tem direito de resposta a hora que quiser, né? Mas assim, ele fez para proteger São Paulo, não estou criticando, porque se faz irresponsabilidade, São Paulo estava como o Rio. E é uma opção, é melhor ficar como está do que ficar como o Rio, do que ficar como o Rio Grande do Sul. Portanto, não é uma crítica, vocês riram, mas é uma referência. Enquanto isso, o estado do Ceará tem a maior liquidez do país, mas isso é outra conversa, né? Um dos mais pobres do Brasil. Então, veja bem, o que está posto aí é um diagnóstico errado para um problema grave. E a interatividade política para a solução desse problema exigia transparência na compreensão do problema. Vamos pegar aqui a Previdência, que parece assim, e eu termino. Previdência no Brasil é chamado de a reforma. Quem gosta do português sabe que A é artigo definido. Então é assim, é toda uma grande mentira de que a Previdência tem um problema e que existe a reforma. A Previdência tem um problema grave. A velha esquerda faz de conta que não tem, mas é simples de entender. Regime de repartição puro só restam 3 países na América Latina e no mundo: Brasil, Argentina e Venezuela. Não me parece ser boas companhias neste ponto, não é? Então, e por que não funciona? Por que quebrou? Porque esse regime o trabalhador de hoje paga o aposentado. Isso funciona quando o mercado de trabalho é altamente jovem, a demografia é jovem, e o mercado de trabalho é altamente formal. Coisa que nós perdemos, as duas coisas. O Japão levou 110 anos para ter 30% da população acima de 70, o Brasil levou 40 para ter 30% da população acima de 70. Acima de 70, os dois. Porque a crise se arrasta desde os anos 80 e nós não damos cabimento de equacioná-la. Quero discutir isso aqui hoje à noite com essa ilustre contribuição aqui, né, dos mais qualificados do que eu. Depois você tem o mercado informal de trabalho. O Brasil hoje tem 32 milhões de brasileiros na informalidade. E a reforma trabalhista, né, de boa fé o nosso amigo Meirelles achou que ia criar 6 milhões de empregos, cuidou de legalizar, né, a selva no mercado de trabalho brasileiro, subtraindo da Previdência mais receita. Então, resultado prático, o Brasil não tem mais como sustentar essa Previdência que está aí. Agora, solução para isso? Primeiro, pacificar o diagnóstico. A velha esquerda diz que a Previdência não tem déficit. E a direita tosca diz que a Previdência tem 200 bilhões de reais anuais de déficit. Como é que a gente toca um debate desse jeito? Percebe? Vocês são todos estudantes. Aqui, a primeira coisa que se impõe é o método.
Sem a premissa não se desenvolve o silogismo, não é assim? A lógica também, né? Então, como é que a gente chega a esse número? É porque a Previdência foi quebrando ao longo do tempo e foi criada uma bacia de vetores para financiá-la. Esta bacia, até 3 anos atrás, pagava a Previdência. De 3 anos para cá, porque despencou a receita da Previdência, tem um déficit hoje de 50 bilhões. Porém, o governo Fernando Henrique, que já estava vendo isso cair, inventou um negócio muito imaginoso, chamado DRU, Desvinculação de Receita da União. Então pega 20% de todas as receitas da Previdência, tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira, que já passa de 5,6 trilhões de reais. 25% dela, coisa absolutamente original, que não tem um manual de economia, nem em MIT, nem em Chicago, nem em Harvard, nem em lugar nenhum do planeta, 26% vence em 4 dias. Num negócio fraudulento chamado Operações Compromissadas do Banco Central. Sem nenhuma transparência, completamente opaco, tudo escondido, está lá, acontecendo. Isso vence em 4 dias. E não há situação fiscal que dê equação a isso. Não há, pode inventar, reforma que quiser, se a situação patrimonial do país tiver esse perfil, tanto que o governo Lula passou 8 anos com superávites cavalares na história do capitalismo mundial, não tem esse precedente. 8 anos de superávit médio de 2,5%, né? Superávit primário de 2,5%, dívida, sob o ponto de vista nominal, explodiu. Embora como proporção do PIB tenha caído e já explodiu na mão da Dilma, que continua sem saber nada do que aconteceu. O trem passou, ela não viu nada. Então, o grande problema do Brasil é esse. E a Previdência tem 2 tarefas, e eu termino. E nenhuma das 2 está considerada. A primeira, garantir dignidade aos aposentados, é uma óbvia. Mas a segunda é atacar um problema estrutural mais grave do Brasil, que é a nossa tradição de baixíssimo nível de formação bruta de capital. Então, a grande ferramenta moderna no mundo de elevar a poupança doméstica, sei o que, não há desenvolvimento sustentado, é o conjunto de poupanças compulsórias ou voluntárias que a população trabalhadora tem feito no mundo. No caso brasileiro é o seguinte, pergunta ao povo do Banco do Brasil, Previ, da Caixa Econômica, FUNCEF, ou da Petrobras, Petros, com todas as bandalheiras que se fazem ali, no governo Fernando Henrique e governo Lula, igualzinho, a roubalheira generalizada, tal, com tudo isso, nenhum deles quer mudar de regime. Pergunta se eles querem ir para o RGPS, o Regime Geral de Previdência. E o Brasil não teima em seguir discutindo que o problema nosso é parametrização. Não é. Não é parametrização, porque o Brasil é muito diferente. Uma mulher nordestina rural não vive 62 anos. Eu não posso equiparar essa idade mínima a um trabalhador intelectual do ar-condicionado. Um policial dá 40 anos de correr atrás de bandido, onde é que já se viu isso no mundo? Um professor dá 40 anos de aula, onde é que já se viu isso no mundo? Pessoas que lidam com atividades insalubres e perigosas por natureza delas mesmas, como é que pode ter o mesmo regime? E aí não manda ver, como tem uma verdade de que é preciso equilibrar, você manda a coisa com casca e tudo, sem conversar com ninguém. Ninguém conversou com ninguém, surpreendeu todo mundo, manda um pacote cheio de pegadinha. Por exemplo, tem uma pegadinha lá, doutor Alckmin, Meirelles, que permite que, por lei complementar, desconstitucionaliza, reduzam-se as idades de aposentadoria dos magistrados dos tribunais superiores. Com isso, o Bolsonaro, igual como fez o Chaves, nomeia 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos votar contra 100% dessa reforma, se eles não quiserem abrir uma discussão para corrigir isso, e aí temos propostas alternativas.